Talvez uma pergunta já surgiu no seu coração. Um questionamento sobre a voz de Deus na sua vida. Talvez você já parou para refletir e pensou: por que eu não consigo escutar Deus? Por que eu não consigo ouvir a voz de Deus? Talvez você já duvidou de Deus, da existência de Deus, do poder dEle, da presença dEle na sua vida, porque você pensou: eu não consigo escutá-lo. Mas o escritor Max Lucado diz algo interessante sobre isso. Ele escreve o seguinte: o problema não é que Deus não nos fale. O problema é que talvez a gente não o escute. Nós vivemos num mundo barulhento, cheio de gritarias, cheio de vozes, cheio de pessoas falando sobre assuntos e nós o tempo todo estamos escutando. Você olha para as redes sociais e você tem vozes ali. Vozes que gritam, que falam sobre pensamentos, sobre ideias, sobre a vida. Você olha para a televisão e está cheio de vozes, de barulhos que tomam conta dos nossos ouvidos, falando sobre coisas da vida. Você olha para os serviços de streaming, para os filmes, séries, e você ouve vozes falando sobre ideias e questões da vida. Mas não é só aí, não é só nas mídias ou só nos órgãos de comunicação. Nós estamos cheios de vozes na política, em áreas da sociedade. Nós estamos cheios de vozes na filosofia, falando o que é a vida, como é a vida, que a verdade é ou não é absoluta. Nós estamos cheios de vozes na teologia, pessoas que dizem sobre Deus, quem é Deus, como Deus fala, como Deus age. Nós temos vozes na psicologia, temos vozes na medicina dizendo o que você pode tomar, o que você não pode tomar, o que você pode fazer ou não pode fazer, se tem que usar máscara ou não tem. Nós temos o tempo todo vozes ao nosso redor, nas áreas da sociedade, falando sobre economia, falando sobre várias coisas. Mas nós temos as vozes também que vêm de fora e ecoam dentro de nós. Vozes talvez da educação que você recebeu quando era criança, dos seus pais, dos seus professores, de pessoas que de alguma forma fizeram parte dessa educação e essas vozes ecoam dentro de você. E você ouve elas. Vozes da tradição, de uma tradição religiosa, de uma tradição familiar, de como comer, de como se vestir, de como viver, do que é justo, do que não é justo. Vozes que vêm de fora e que ecoam dentro de você. Você tem voz de relacionamentos, de amigos, de pessoas que você caminhou junto ou ainda anda junto e de alguma forma as conversas e as discussões ali geram vozes dentro de você. A questão é, existem vozes dentro de nós clamando e falando, vozes do que nós desejamos, do que nós sentimos, do que nós queremos, do que nós ansiamos, do que é verdade para nós, do que a gente crê ou não crê. O tempo todo nós estamos ouvindo vozes. Agora o problema não é ouvir vozes. O problema é que às vezes são tantos sons e tanto barulho que nos impede de ouvir a voz que sustenta o curso da vida. E eu devolvo com uma outra pergunta o que nós estamos refletindo aqui, conversamos e colocamos como a primeira pergunta: será que muito do que nós ouvimos ou queríamos ouvir de Deus não está sendo tampado, não está sendo submerso pelas vozes que gritam ao nosso redor? Eu queria compartilhar com você uma história hoje, a história que está relatada no no livro de Daniel, no capítulo 5. Daniel trata aqui, nesse capítulo, exatamente sobre a história de um rei chamado Belsassar. Belsassar era um rei que foi sucessor de Nabucodonosor. E é importante a gente falar da história de Nabucodonosor porque, além de ser o pai dele, é justamente toda a base histórica de Belsassar, porque o relato de Belsassar é curto, é só o capítulo 5. Mas Nabucodonosor, pai de Belsassar, Nabucodonosor foi o rei que invadiu Israel e levou o povo cativo à Babilônia, o que a gente conhece e chama do exílio babilônico. E o povo de Israel ali ficou exilado através desse rei, Nabucodonosor. Esse rei era um rei poderoso, um rei arrogante, um rei que foi muito orgulhoso, cheio de ídolos no seu reinado. Mas foi um rei que passou por experiências com Deus, que ouviu a voz de Deus em alguns momentos
e que depois de muito relutar e de passar por momentos difíceis, reconheceu que Deus era Deus. Reconheceu que a voz de Deus era a voz a ser ouvida. Belsazzar é o sucessor dessa história. E do capítulo 1 ao capítulo 4, Daniel está tratando da história de Nabucodonosor. Mas no capítulo 5 é como se fosse uma continuação da história de Nabucodonosor, mas agora através do seu filho, Belsazzar. E é esse texto que nós vamos ler. E eu quero falar com você hoje sobre esse tema: a voz que sustenta o curso da vida. No versículo 1, o texto começa dizendo, e o primeiro olhar que eu quero trazer sobre esse texto é a voz dos prazeres. A voz do prazer. Olha o que o texto diz. Daniel capítulo 5, versículo 1. Certa vez, o rei Belsazzar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazzar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, seu pai, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres, as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres e suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. E enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. A voz do prazer. A história aqui está nos contando que esse rei, e esse começo de texto demonstra muito claramente que era um rei que ouvia a voz do prazer. Era um rei que gostava de se alegrar. Ele faz um banquete para mais de 1000 dos seus nobres. Fora as mulheres, fora as concubinas, fora amigos, mais pessoas poderiam estar ali. A gente está falando de uma festa de pelo menos 3, 4, 5 mil pessoas. Esse rei está fazendo uma festa, não era aniversário dele, o texto não fala, não era alguma data especial, ele simplesmente deu uma festa. Era um rei que gostava de prazer. Mas é interessante que o autor, Daniel, aqui traz algo que não pode passar despercebido. Ele diz que o rei, nesse dia, ou talvez como outras festas, talvez como outros momentos de prazer, ele bebeu muito vinho. E quando ele bebeu muito vinho, ou seja, esse fato que Daniel está trazendo, que é dizendo, olha, ele perdeu um pouco ali o seu domínio próprio, e a partir dali ele vai ter atitudes que talvez em sã consciência ele não teria. Mas por ter bebido muito vinho, ele acabou se perdendo. Eu queria compartilhar com vocês um fato da minha vida. Quem me conhece mais de perto, conhece já há algum tempo, sabe que há uns 6, 7 anos atrás, eu pesava mais ou menos uns 152 quilos. Isso quando eu lembro de ter pesado, né? Porque eu não me preocupava muito com a balança, então pode ser que eu passei desse valor, né? Mas por que eu estou trazendo esse fato, né? Hoje com quase 50 quilos a menos? Porque eu lembro que foi um momento da minha vida onde o prazer de comer era algo que superou o limite. Era o prazer que muitos talvez tenham de sentar e comer. Mas no meu caso, o prazer de comer não era só um prazer, um momento, mas se tornou uma parte da minha vida. Se tornou uma voz que estava tão barulhenta no meu ouvido que eu só ouvia isso. E de repente eu me encontrei num momento onde eu tive que começar a tomar remédios, onde a minha saúde foi afetada, onde a minha mente foi afetada. E aí eu entrei num ciclo, eu me percebi num ciclo de tomar remédios, de comer mais, de ficar mal de saúde, e eu me senti assim, nesse ciclo, até que, graças ao Senhor, pude me libertar disso e estar melhor hoje. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque todos nós, você, eu, quem você conhece, todos nós temos prazeres. Nós temos coisas em nossas vidas que nós gostamos de fazer, que é prazeroso, que é gostoso fazer, que você se alegra, que é um hobby, que é alguma coisa que você se diverte, enfim, todos nós temos prazer. Talvez o seu prazer não seja a comida, como era a minha, como ainda é a minha, mas talvez seu prazer seja a bebida,
né? Beber algo que tem um gosto diferente, aquela bebida que você aprecia, que você gosta, que dá aquele ar de, olha, chegou o final de semana, olha, mais um dia de trabalho, acabou. E tudo bem você ter um prazer, por exemplo, em beber, como eu tinha o prazer em comer, como eu tenho o prazer em comer. Mas o problema é quando a bebida excede o limite, como no caso de Belsazar. E de repente você se encontra bebendo além da conta, perdendo seu domínio próprio, fazendo coisas que em sã consciência você não faria, falando coisas e palavras que em sã consciência você não falaria, e de repente as pessoas da sua família estão sendo agredidas fisicamente, ou não sei se pior, da mesma forma, verbalmente. Talvez o seu prazer não seja a bebida, não seja a comida, mas talvez seu prazer seja comprar. Né? Quem não gosta de pegar um carro novo e sentir aquele cheiro de algo novo, um aparelho, um produto, comprar roupa, você ter a alegria de poder vestir uma roupa nova, diferente, poder sair com ela. E tudo bem, nós temos prazer em comprar. Mas o problema é quando a compra excede o limite e de repente a gente olha o nosso orçamento e você está dando você deixa as prioridades de lado, gasta demais com as compras e o seu orçamento já está no vermelho, você não tem condição, mas o prazer de comprar é tão grande, é maior que todas as coisas, a voz do prazer que você tem, roupas que você quase nem usou, sapatos que você talvez nem tenha usado. Você se vê trocando um aparelho simplesmente porque saiu um novo, mas o seu aparelho funciona para tudo que você precisa. Talvez o seu prazer não seja comprar, comer ou beber, mas talvez o seu prazer seja viagens, né? Quem não gosta de chegar no final de ano, num tempo de férias e a gente poder viajar, poder ir para um lugar diferente, conhecer gente nova, conhecer um espaço novo, os seus olhos contemplarem uma natureza diferente. Mas o problema não é ter prazer nisso. O problema é quando esse prazer excede o limite. E aí a gente só pensa em viajar, ou a alegria só está em viajar, e quando a gente não está viajando, está na rotina normal, você se entristece com ela. A rotina é pesada. Quem já não ouviu, ou talvez já não disse, eu odeio a minha cidade, odeio esse lugar, não tem nada de belo, não tem nada de bonito, não consigo enxergar beleza aqui. Porque talvez a alegria sempre está em estar fora e você não consegue enxergar a beleza no dia a dia, na rotina, no cuidado da voz que sustenta o curso da vida na sua rotina também. Talvez seus prazeres não são nada disso que eu falei, mas muito provavelmente sejam as redes sociais. Todos nós temos algum prazer, um mínimo prazer nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Talvez você use as redes sociais para se divertir, ver um vídeo engraçado, dar risada. Talvez você use as redes sociais para trabalho. Talvez você use as redes sociais para acompanhar a família, ver a família de longe. Talvez você use as redes sociais para acompanhar alguém famoso e que você gosta, que você admira. Talvez você use as redes sociais para se informar. Eu não uso para nada disso, cara. Só para me informar, ter as minhas notícias e tal. Tudo bem você ter o prazer desse conforto. Mas o problema das redes sociais é quando ela consome o nosso tempo de uma forma que a pessoa passa 1, 2, 3, uma tarde, de repente uma tarde e noite, o dia todo conectado, vendo informações, procurando informações, e quando você vê, você diz, eu perdi o dia nisso. O que eu quero dizer para você é que a voz do prazer, a gente não tem problema ter momentos de prazer, mas o problema é quando a voz do prazer está tão alta que ela começa a roubar o nosso tempo, que ela começa a prejudicar a nossa saúde física e mental, que ela começa a ofender e machucar as pessoas que estão à nossa volta. E aí eu vejo pessoas dizendo assim, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não consigo ter tempo para ler um livro, fazer uma devocional. Mas talvez se você se perguntar, você que diz isso, quanto você tem de tempo gastado nos seus prazeres? Talvez não é a falta de tempo o problema. Talvez é que a voz do prazer está tão alta em nós, que ela tomou conta de todo o nosso tempo, de toda a nossa vida. Talvez você diga, Senhor, cuida da minha família não tem jeito. Mas talvez você está gastando tanto tempo com os prazeres, esquecendo de gastar tempo com a sua família. Mas o segundo ponto que eu quero falar com você nesse texto é a voz do poder.
A partir do versículo 5, acontece algo interessante. Eles estão fazendo essa festa, tá tendo ele está usando as peças, as taças de ouro do templo de Deus para festejar, como um sinal de autoridade, como um sinal de zombaria em relação à autoridade de Deus. Então no versículo 5 diz: mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do Palácio Real. Imagina um palácio real, enorme, cheio de gente ali, 3, 4, 5 mil pessoas, e num lugar bonito, talvez um lugar que todos olhavam, aquela parede separada, iluminada. Naquele lugar aparece uma mão, alguém escrevendo na parede rebocada. E naquela parede aparece algo escrito que o rei Belsazar não consegue traduzir, não consegue entender o que está escrito. E aí começa um desespero. O texto diz, é algo interessante aqui, porque diz que seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. O rei cheio de autoridade, o rei cheio de arrogância, o rei que ouvia a voz do prazer, de repente ele se vê batendo as pernas de medo. Então o que ele faz? Ele é o rei, ele chama os seus súditos, os seus servos, os sábios daquela terra, todos os tradutores da Babilônia que conhecessem todas as mais variadas línguas, enfim, os astrólogos, religiosos, todos aqueles que pudessem ajudar ele. E de repente todos aqueles homens olham para a parede e não conseguem traduzir. Então diz a história que a rainha mãe, né, a mãe de Belsazar, chama a Belsazar, pede permissão para entrar na presença dele e diz: eu queria falar algo para você, rei. Existe um homem que pode traduzir. Na época do seu pai, existe um homem que ele era bom nesse negócio aí. Era um homem sábio, um homem comparado aos deuses, Daniel. Então o rei Belsazar, na hora, chame Daniel para conversar com ele. E é interessante aqui, né, que o rei chama Daniel e ele diz, no versículo 13, você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá. Parece aqui que Belsazar não conhece a história. Parece que Belsazar não participou nada dessa história, porque ele mal conhece quem é Daniel. E aí no versículo 15... ele diz algo interessante: trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não conseguiram. Aí no 16 ele diz para Daniel: mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será um terceiro em importância no governo do reino. É interessante porque mesmo o medo que Belsazar estava passando ali, ele não deixa de ouvir a voz do poder. Ele quer provar o poder dele, ele diz, se você traduzir, Daniel, eu vou colocar um manto sobre você, uma corrente de ouro, e vou tornar você o terceiro do reino. O primeiro não, porque o primeiro sou eu, né? Mas o terceiro do reino você vai ter oportunidade. Eu tenho o poder para te dar poder. E é interessante o texto, porque Daniel, no versículo 17, diz, pode guardar os teus presentes para ti e dar as tuas recompensas a algum outro. Daniel não aceita o poder. Mas a prova de que Belsazar se baseava e ouvia tanto a voz do poder, é que no versículo 29, depois de tudo que Daniel falou, ele diz, o texto diz, então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Mesmo Daniel não aceitando esse presente, mesmo Daniel não querendo receber esses presentes, essa autoridade, esse poder, Belsazar fez questão de dar, porque a voz do poder era imensa no coração e no ouvido de Belsazar. Certa vez alguém disse, o problema da corrupção no Brasil não é a busca, a ganância pelo dinheiro. O problema da corrupção no Brasil é a ganância pelo poder. Quando você olha para a história da humanidade, você percebe homens guerreando, matando, lutando, justamente para ter o poder, para ser respeitado, para obter reverência, para que de alguma forma ele domine sobre o outro. A
busca pelo poder incessante. Agora, por quê? Por que o homem busca tanto poder assim? Porque essa necessidade, essa ânsia de buscar tanto poder, de dominar sobre os outros. Quando nós olhamos lá para o comecinho, quando Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano e deu poder ao ser humano. Domine sobre os seres viventes, domine sobre os animais, domine sobre a natureza. Você tem autoridade e poder, mas esse poder não usurpa a comunhão com o seu próximo. Era perfeito. O homem pode dominar sem deixar de ter comunhão com o ser humano, com aquele que é semelhante a ele. Mas o homem escolhe dominar esse poder e achar que esse poder vem dele, não de Deus, e decide por conta própria se desvincular de Deus, romper o relacionamento com Deus e seguir a sua vida tendo poder. E aí nós encontramos a humanidade percorrendo guerras, mortes, para quem tem mais poder, quem vence mais, quem é mais respeitado, quem consegue mais dominar sobre o outro. Até que chega uma pandemia como essa. Até que chega momentos na vida desse homem poderoso, desse alguém que tem poder, que confia, que ouve a voz do poder, que derruba o poder. A pandemia faz isso com a gente. Porque por mais que o homem tenha contatos, por mais que o homem tenha poder, por mais que o homem tenha acesso ao remédio que pode ou não tomar, no momento que chega uma doença, que ninguém tem certeza como curar, se vai curar, se não vai, que não sabem nada sobre ela, é nesse momento que o poder não adianta de nada. É nesse momento que dominar sobre os outros não adianta de nada. É nesse momento que ele repara e percebe que ele é tão fraco e igual quanto aquele que ele domina. Mas a graça de Deus nos mostra que Deus, sabendo de tudo isso, enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, para nos ajudar a arrumar a nossa visão, reformular a nossa forma de ver e entender que o ser humano que está à nossa volta, a gente não tem que dominar, mas o poder que é nos dado é para ajudar, é para abençoar, é para cuidar. Esse Jesus que morreu na cruz é um exemplo de alguém que tem todo o poder. Aliás, Daniel, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, olha o que ele diz sobre esse Jesus. Versículo 13 de Daniel 7. Em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. 14. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído. Profeticamente, Daniel está olhando para o Messias, para Jesus. Ele está relatando sobre esse filho do homem que receberia todo o poder, todo o domínio, que dominaria sobre todos. Mas esse filho do homem que recebeu todo esse poder, esse domínio, sobre todas as nações, sobre todos os homens, é aquele que escolhe morrer na cruz por nós. É aquele que se faz o menor de todos. Porque poder não significa você dominar sobre o outro. Poder significa você doar para o outro. Você recebe e você dá. Mas o terceiro ponto que eu queria mostrar para você nesse texto de Daniel, capítulo 5, a história de Beltsazar, é a voz que sustenta os cursos da vida. A partir do versículo 17, nós temos então a entrada de Daniel aqui. Daniel rejeita esses presentes, mas Daniel diz algo no finalzinho do versículo 17. No entanto, lerei a inscrição. Então, apesar de eu não querer receber os seus presentes, eu não faço para receber seus presentes. Daniel é um exemplo de alguém que não está usando o seu poder naquele momento para ganhar em cima de alguém. Mas ele diz, não, eu não preciso dos seus presentes, mas eu vou ler e vou te ajudar. E a partir do versículo 18, ele começa a falar algo antes de ler, antes de traduzir o que estava escrito na parede para o rei Beltsazar. E Daniel diz o seguinte, versículo 18 de Daniel 5. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. E a quem queria promover, promovia. A quem queria humilhar, humilhava. Esse era o poder
de Nabucodonosor. No entanto, versículo 20, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Houve um momento onde o orgulho e a arrogância tomou conta do coração de Nabucodonosor e por isso ele foi despojado do seu reinado. Versículo 21 diz: foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Ele passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem Ele quer. Nabucodonosor passou por essa experiência de chegar ao fundo do poço, comer com os animais, viver como animal, sem raciocínio, para assim ele reconhecer que Deus coloca quem Ele quer no poder, que Deus dá prazer a quem Ele quer, que Deus sustenta os cursos da vida. Por que Daniel está contando isso? Porque aqui ele vai fazer uma comparação, ele está mostrando para nós, na verdade, a história de Belsazzar, que é parecida com essa, a diferença, e ele traz aqui no versículo 22, mas tu, Belsazzar, seu sucessor, não te humilhaste, diferente de Nabucodonosor que reconheceu, você não se humilhou, embora soubesse de tudo isso. Ou seja, Daniel aponta aqui que Belsazzar conhecia a história de Nabucodonosor. Belsazzar sabia a história do seu pai. Provavelmente ele viveu e viu o seu pai ali prostrado como um animal. Ele sabia que o seu pai reconheceu quem era Deus, mas diferente, ele fez ao contrário. Ele não se humilhou, ele não reconheceu, ele não fez isso. É isso que Daniel está nos mostrando e falando para Belsazzar. E ele diz no versículo 23, ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Quando eu olho para essa história de Belsazzar, de alguém que tinha prazer, poder e não reconhece de onde vinha, de que voz está vindo todas essas coisas, os cursos da vida, eu lembro da história que a Bíblia nos mostra também, a história de Sansão. A história de Sansão conta de um homem que era muito forte, um homem que era forte além do normal. Ele tinha um dom, ele tinha uma força especial, uma força que ia além de qualquer ser humano, que não se ganhava só com uma conquista ou com um esforço. Foi algo que ele nasceu, foi um dom que Deus deu para ele. Mas Sansão se perde o seu propósito, perde a sua ligação com Deus e começa a nadar pelos prazeres e pelo poder. Ele é respeitado e ele começa a ir ao limite disso. Ele começa a ir ao limite do prazer com as mulheres, ele começa a ir ao limite do prazer com o poder, até que um dia ele perde o seu poder. E aí Sansão se encontra num determinado momento da história preso, seus olhos foram cegados, ele está ali arrebentado, humilhado, seus inimigos estão zombando dele, escarnecendo de Sansão. E num último fôlego de vida ele pede, Senhor, me dê força. Ele lembra que na verdade a força vinha de Deus. Então ele consegue derrubar os pilares daquele lugar onde estavam todos reunidos, escarnecendo dele. E diz a história que tudo veio abaixo. Todos os homens ali morreram, inclusive Sansão, debaixo dos escombros. Por que eu trago essa história? O que essa história de Belsazzar, essa história de Sansão tem a ver com a gente? Porque todos nós recebemos coisas de Deus, dons, talentos, bens, uma profissão, um sonho realizado. Todos nós temos alguma coisa nesse momento da vida que a gente pode olhar e dizer, que bom, eu conquistei isso, eu consegui chegar até aqui, eu consegui vencer isso. Talvez você olhe para sua casa e diga, olha, eu tenho uma casa para morar, eu lutei tanto por isso, eu tenho um carro, estou conseguindo cursar a faculdade, eu não sei, há tantas coisas que podem passar no seu coração nesse momento que você sabe que você conquistou, que você conseguiu, oportunidades que apareceram e você diz, poxa, eu lutei e conquistei. Mas as histórias aqui nos mostram que nada do que você tem, do que eu tenho, é mérito nosso, mas foi sustentado pelas mãos de Deus. Olha o que Daniel diz no versículo 23, no finalzinho dele. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos.
Primeiro que Daniel diz para nós que tudo que nós temos é sustentado pelas mãos de Deus. Ele não está dizendo que Deus traça destinos, mas ele diz que Deus está sustentando essas coisas. Por mais que são escolhas nossas, passos nossos, por mais que você está indo em direção a alguma coisa, a um sonho, a um projeto que você tem, de alguma forma Deus está sustentando essas coisas, porque Ele é Deus, está nas mãos dEle. Isso não significa que Ele é um Deus que não se importa com você, pelo contrário, Ele sustenta a sua vida. Mas Daniel traz duas coisas que esse sustento, que essas mãos têm: a vida e os caminhos. Primeiro que essa palavra vida no hebraico traz o significado de alma e de fôlego. Um ser humano, para existir, para respirar, para viver, ele precisa ter uma alma, ele precisa ter um fôlego. A alma faz ele ter raciocínio, sentimentos, pensar, questionar, ouvir, entender as coisas, ter entendimento, discernimento, é isso que a alma faz. Mas o fôlego é que nos faz respirar, existir. Você está me ouvindo agora porque você respira. Eu estou aqui nesse momento falando com você porque eu estou respirando. E Daniel está dizendo para mim, para você, para Beltsazar, que esse fôlego que você tem, essa alma que você tem, você só existe, você só está aqui, porque Deus está sustentando a sua vida nas mãos dele. Mas ele continua e diz para Beltsazar que os caminhos de Beltsazar também eram sustentados pelas mãos de Deus. E caminhos têm um significado de trilhos, de cursos da vida. E aqui está a questão, as oportunidades que apareceram nos cursos da sua vida, as situações que vieram a percorrer, a sua força em conseguir levantar diante de um momento de humilhação, quando você foi derrubado, a sua força em estudar, em se dedicar, em ralar, para conseguir aquilo que você conseguiu hoje. Esses cursos da vida estão sustentados pelas mãos de Deus. É Deus que sustenta. Não foi você que aproveitou uma boa oportunidade. Foi Deus que sustentou tudo isso nas mãos dele. Porque o fôlego da sua vida foi sustentado. Você só tinha fôlego para conquistar porque Deus sustentou o seu fôlego, a sua vida. Você só conseguiu essa oportunidade porque Deus estava sustentando esses cursos também na sua vida. Não é destino, mas é sustento. É cuidado. É o controle. É a ajuda. Agora, o texto diz que Beltsazar não fez uma coisa, e esse é o desafio para nós. Ele não se humilhou, ele não reconheceu. Você não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Não glorificaste. Não honraste. Não teve estima a esse Deus. Não ouviu os seus conselhos, não ouviu as suas palavras. Você não percebeu a voz que sustenta os cursos da vida. Nós podemos ter prazeres, nós podemos ter poder. Um pai que sustenta uma casa, de alguma forma ele tem poder sobre a sua família. Até um governante que tem poder sobre um país. Mas tanto prazer, quanto poder, quanto qualquer outra coisa que a vida pode oferecer, não é nada se comparado à voz que sustenta os cursos da vida. Nós podemos aproveitar nossos momentos de prazeres. Nós podemos aproveitar aquilo que nós conquistamos. Mas você precisa escutar a voz que sustenta os cursos da vida. E essa voz chama Jesus Cristo, que recebeu toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. É essa voz que te ensina a ser um discípulo dele. E aí você vai entender o que é viver uma vida feliz e plena. Tendo prazer, tendo domínio e poder sobre algumas coisas, mas antes de tudo, se humilhando e entendendo que é Deus que sustenta a sua vida.